Olá, gente minha querida, tudo bem com vocês? Então tudo jóia. Estamos aí para a nossa aula de cálculo 2. Então nessa aula de cálculo 2, nós vamos trabalhar com o quê? Cálculo de área sobre e entre as curvas aí. Então é o seguinte, vamos só recuperar a memória um pouquinho para a gente imaginar o que é que nós estávamos fazendo. Então nós começamos aprendendo que o uso da integral, uma das utilidades da integral é você calcular a área abaixo de uma curva. Então nós fizemos isso de algumas maneiras diferentes e em sala de aula nós vimos algumas propriedades de resolução das integrais, inclusive fizemos uma lista aí bem legal e até vocês lembram, né, que nós passamos aí das 7h15 mais ou menos até 10 horas da noite só resolvendo exercício. Vocês lembram disso na aula, né? Então, hoje nós vamos trabalhar com a aula 1.3 da apostila e eu preciso que vocês acompanhem com a apostila para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso e lembrar alguns exemplos que nós temos lá. Belezinha, gente? Fechou? Então tá jóia. Então, primeiro de tudo, gente, o que é que eu tenho? Se eu tenho aqui, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Se eu tenho aqui uma curva, então vejam bem, eu tenho um gráfico aqui e esse gráfico possui uma curva. Então o que eu faço? Se eu contar aqui de um determinado ponto A até um determinado ponto B, toda essa região aqui pode ser calculada pelo quê? Pela integral de A até B da função. Que função é essa, professor? A função que diz para mim qual é essa curva aqui. Então, se eu quero essa área de um ponto A até um ponto B, eu tenho que fazer a integral de A, B, de f de x, dx. Então quer dizer o quê? Como em sala de aula a gente praticou bastante esses cálculos aqui e aplicamos algumas propriedades, então não vai ter problema não. Ah, beleza. E daí o que acontece? Eu acho isso aqui, professor, mas eu fiz esses tempos um exercício de integral e na verdade o que aconteceu nesse exercício de integral? Ele deu um valor negativo. Então se você está falando para mim que é para calcular a área, existe área negativa? Não, gente, não é que exista área negativa, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, quando, por exemplo, ao invés do seu gráfico estar dessa maneira aqui, a sua curva ela estiver abaixo do eixo do x, vamos determinar aqui de um ponto A até uma região do ponto B, ou seja, toda essa parte aqui, ó, o que é que vai acontecer no momento que você desenvolver aqui a tua integral, resolver a tua integral? Esse valor ele vai aparecer negativo. Mas cuidado, gente, não é porque a área é negativa não, ele apenas está alertando você que a região que você está calculando a área, ela está abaixo do eixo do x, belezinha? Então não se preocupe com o sinal negativo aí, beleza? Então vejam bem, nós estamos iniciando, gente, essa matéria nossa está na página 37 da nossa apostila. Lá na página 39, gente, ele dá um exemplo para nós, que é a confecção de uma peça metálica para motor. E essa peça metálica pode ser medida pela região entre as retas. E ele traz esse exemplo aqui, ó. Então nós estamos falando aqui agora, nós estamos falando lá da página, a página nossa é 39, gente. Lá da página 39. Então vejam bem, essa peça, ela pode estar entre o eixo x, π sobre 4, e o eixo x, π sobre 4 e x, 3π sobre 4. E daí eu quero calcular a área dessa peça. Então, primeiro de tudo, lá eles nos traz a curva dessa peça aí. Então, a curva dessa peça, ela é aproximadamente isso aqui, ó. Vamos soltar isso aqui. Então, e a área que eu quero calcular é essa área aqui, ó. Então, quer dizer, eu tenho uma curva, para essa curva eu tenho uma função, a curva dada desta função é 2 cosseno de 2x, ó. Essa é a função da minha curva. Ah, beleza, e daí o que acontece lá? Eu tenho aqui a medida de π sobre 4, olha, π sobre 4, aqui eu tenho 3π sobre 4.
Então lá ele está falando que é do x do ponto π sobre 4 até o ponto 3π sobre 4. Bom, puxa vida, como é que eu vou fazer para calcular essa região aqui dessa curva 2 cosseno de 2x? Bem simples, gente. Então se eu quero essa região, simplesmente eu vou fazer o quê? A integral de quanto a quanto? A integral de π sobre 4 até 3π sobre 4. De qual função? Daquela função ali. Aquela função é o quê? 2 cosseno de 2x dx. Nossa, professor, mas daí é só fazer isso, gente? É só fazer isso para poder resolver ela. Lembrando, mas e agora? Eu não me lembro direito aí como é que eu faço a integral disso aqui. Lembro, gente, que quando nós aprendemos derivadas, a gente aprendeu que a derivada de seno de 2x é menos 2 cosseno de 2x. Então, quer dizer, nós vamos fazer aqui o caminho contrário da derivada. Ah, beleza, professor. E daí, como é que eu faço essa conta aqui? Bom, primeiro de tudo é a gente lembrar o quê? Qual é a integral de 2 cosseno de 2x? A integral é menos 2, é menos seno de 2x. Fiz a integral dela uma vez, fiz a integral dela menos, repito a integral dela, menos seno de 2x, que vai ficar no intervalo de π sobre 4 até 3π sobre 4. Tudo bem, gente? Então, o que acontece aqui? Nós precisamos fazer a integral, beleza? A integral é isso aqui. Qual é a integral de 2 cosseno de 2x? É menos seno de 2x. Então, eu faço a integral menos a integral dela. Na primeira integral que eu fiz, eu vou trocar o x por 3π sobre 4. Na segunda integral, eu vou trocar ela por π sobre 4. E daí, professor? Aí é só você fazer continha. Pega a calculadora lá e de repente nem precisa calculadora aqui para esses ângulos, mas vai lá, substitui e daí você vai achar o cálculo da área dessa região aqui, você vai achar como 2 unidades de área. Belezinha, gente? Então vejam bem, precisava dessa área aqui, beleza? Qual é a função da curva? A função da curva é 2 cosseno de 2x. O que eu fiz? Integral das duas medidas de x, de π sobre 4 até 3π sobre 4, de 2 cosseno de 2x. Então, a integral de 2 cosseno de 2x é menos seno de 2x menos 2 seno de 2x. Na primeira integral eu troco por 3π sobre 4 e na segunda π sobre 4. E daí, gente, aí é só cálculo. Nós fizemos uma lista bem grande aí de cálculo para facilitar isso aí. Aí o que aconteceu? A área ficou igual a 2 unidades de área. Belezinha, gente? Então, é difícil? Não é difícil, gente. Entenda o que a gente está fazendo. Aí vai ficar sossegado lá. Tá joinha? Então, o que acontece ali? Na nossa próxima área ali, nós temos o que? Vejam bem, vamos agora aqui, tá beleza? Agora vamos seguir em frente, Por exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, se eu pego uma curva assim, professor, então eu tenho aqui, e eu tenho, vem e vai para lá, Se eu tenho isso aqui. E aonde que eu quero a área? Eu quero assim, tipo desse ponto A até esse ponto B aqui. Então, faz de conta que eu quero essa região de área aqui, Como é que eu vou fazer para calcular isso aí? Gente, então veja bem, não precisa ser muito expert para você verificar isso aqui, Veja bem, olha, eu tenho que calcular essa área e eu tenho que calcular essa área aqui. Vamos imaginar, então, que você vai dizer assim, puxa, beleza, eu vou fazer então aqui, eu já sei, agora eu estou manjando, eu vou fazer a integral de A até B, de A até B, dessa função.
Só que vai dar problema aí, gente. Pense comigo. Nós não acabamos de falar ali atrás que aqui para cima do eixo do X, os valores vão dar positivos. Para baixo do eixo do X, os valores vão dar negativo. Então quer dizer o quê? Se você juntar tudo isso aqui, esse pedaço aqui vai diminuir desse pedaço aqui. Então porque um tanto está para cima e outro tanto está para baixo. Então o que eu preciso? Nesse pontinho aqui, fazer o ponto C. Ah, professor, mas daí, como é que eu consigo achar esse ponto C? Gente, esse ponto C aqui, você vai conseguir da seguinte maneira. Se você tem a curva, se você tem a função, você tem que achar o zero da função. É por isso que lá em cálculo 1, a gente estuda sobre função e o zero da função. Porque, eu preciso saber aonde que ela corta aqui o eixo do X. Vou ter que resolver a função, ou seja, achar o zero da função. Aí você vai achar o ponto C. Entendi. Então aqui, de A até B, não pode ser até B? Não. Você vai ter que fazer de A até C, a primeira função, de A até C, f de x dx. E daí você tem que fazer o quê? Somar ela de C até B e é a mesma função f de x dx. Professor, mas não é uma função f de x e a outra é g de x? Gente, nós estamos falando de uma curva. Daqui a pouquinho nós vamos ter duas curvas. Aí sim, uma vai ser a f de x e a outra vai ser a g de x. Por enquanto, gente, nós só temos uma curva, então é a mesma função. Professor, eu não posso juntar as duas aqui no mesmo trabalho para a gente fazer? Tem, só cuidado e lembre disso. A hora que você for calcular isso aqui, ele vai ser negativo. Então, se você for fazer as duas juntas, você vai ter que escrever o quê? Você vai ter que colocar um sinal de menos aqui. Por quê? Porque menos com menos vai acabar dando mais. Entendeu, gente? Então, por isso que você tem que cuidar. Então, se você quer ir de boa ainda, até você pegar uma prática, que depois você pega a prática, isso aqui é uma bênção, gente. Então, até você pegar a prática aqui, o que é que você faz? Vai lá, calcula a integral de A até C, beleza, achou o valor. Depois você vai lá e calcula do outro pedacinho que você sabe que vai dar aqui negativo. Mas você sabe que você não pode diminuir da outra, porque na verdade você precisa somar as duas áreas. Então você acaba juntando as duas lá. E é claro, dependendo do autor do livro que você está trabalhando, aí tem alguns detalhes aí. O cara coloca, por exemplo, o módulo desse mais o módulo disso aqui, tá joia? Ou ele junta os dois, f de x dx menos. Então quer dizer, é a mesma situação, gente, sem problema algum. O que eu preciso é esse raciocínio teu. É que você tem que calcular esse, que vai dar positivo, você vai calcular esse, que vai dar negativo, só que você tem que juntar os dois. Então, o módulo dos dois aí para trabalhar. Belezinha? Então, não tem dúvida aí, gente? Aí, professor, meu Deus do céu, e agora eu tô com medo de calcular. Gente, não tenha medo, você tem que praticar. Praticou o cálculo de integral, gente, ninguém segura você. Aí, gente, lá na página 41 da nossa apostila, deixa eu apagar isso aqui agora. Na página 41 da nossa apostila, lá, a gente já vai se acostumando com o quadro, tá joia, gente? Daqui a pouco a gente melhora isso aí. Ele diz o quê? Ele diz que do percurso de um rio. Então é página 41 da apostila. Ele diz do percurso do rio. Então o que o pessoal quer? O pessoal quer construir uma ponte. Aí ele diz que o percurso de um rio pode ser modelado pela curva y igual a ln de x. Então ele pode ser modelado por essa curva. Aí o que acontece? A empresa quer construir uma ponte. E a área que vai ficar entre o rio e a área que vai ficar entre a avenida, a estrada lá, ela vai ser usada como o terreno para as obras, né? Para guardar as máquinas e tudo mais. E ele quer saber ali qual será o tamanho do terreno. Ele dá mais alguns dados. Ele diz que o y igual a zero, pela y igual a zero, x igual de e elevado a menos 1 até e elevado a
Então, o que é que eu tenho aqui, gente? O gráfico, que eu estou esboçando ele aqui, o gráfico faz isso aqui. Aí, o que que acontece? Eu tenho o ponto de E menos 1 até aqui, o ponto, vamos apagar esse pedacinho, o ponto E elevado a 1. E o zero da minha função é aqui, que é o E elevado a 0. Bom, gente, o que é que eu tenho? Então, eu tenho o rio, que é representado pela curva, eu tenho a avenida, e ele vai usar essa região como o canteiro de obras dele, ó. Essa região aqui e essa região aqui, ó. Então, é a região delimitada pelo rio, pela estrada, y igual a 0, né? Tá aqui, e ele vai usar essas duas partes como o canteiro de obras dele, ele precisa saber a área disso aí. Bom, vendo o gráfico ali, gente, nós acabamos de voltar no exemplo anterior que eu passei para vocês. Ou seja, eu vou calcular essa área aqui, o que vai acontecer com essa área aqui? Ela vai ficar negativa. Então eu vou ter que calcular essa área aqui, aí eu vou ter que calcular essa área aqui, só que lembre, aqui vai dar negativo, aqui vai dar positivo. Eu não posso juntar os dois, quer dizer, eu vou ter que juntar, mas o módulo dele aqui, para poder juntar essas duas áreas aqui, tá joia? Então, beleza, começamos o nosso trabalho, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do eixo do Y aqui. Começamos o nosso trabalho fazendo o quê? Fazendo a integral, da onde até onde? A primeira aqui, ó, de E elevado a menos 1 até E elevado a 0. De qual função? ln de x dx, ó. Então, essa é a minha primeira função. O que que vai acontecer aqui na primeira função? Eu vou ter aqui que fazer o quê? A integral de ln de x. Gente, vocês lembram da integral de ln de x? Nós vimos na aula a propriedade dela. A integral de ln de x nada mais é que x ln de x menos x. Então, essa é a integral de ln de x. Ô, professor, como é que eu deduzo isso aí? Gente, veja bem, aí a questão da dedução, ele entra limites, entre toda aquela parte que nós vimos em sala de aula. Então, ou se não, você tem a propriedade pronta. O que é a propriedade? A propriedade é um atalho que você tem para poder resolver um exercício. Então, nós vamos utilizar essa propriedade, ó. Então, integral de ln de x, x ln de x menos x, menos... repito ele de novo, x ln de x menos x. No intervalo de quanto a quanto? De e elevado a menos 1 e e elevado a 0. Então, o que que aconteceu ali? Fiz a integral dele. Na primeira integral, eu vou trocar, aonde estiver com o x, eu vou trocar por e elevado a 0. E na segunda integral, aonde estiver o x, eu vou trocar por e elevado a menos 1. O módulo disso aí, aqui, vai dar 0,26. Gente, desculpe empilhar um pouquinho ali os desenhos, tá? É que geralmente a gente usando o quadro maior fica bem mais legal do que o pequenininho. Mas espero que vocês tenham entendido aqui. Calculando isso aqui, gente, isso aqui é calculadora. Mete ficha na calculadora lá que você vai achar 0,26. O módulo dele, beleza? Que ele vai dar negativo. Agora você precisa achar essa parte aqui. Como é que eu vou achar essa parte ali? Eu vou pegar de e elevado a 0 até e elevado a 1. De quem? Da mesma função. ln de x dx. Ah, beleza, professor. Fazendo a primeira integral. É a mesma coisa, gente. Então eu vou ter lá, ó, x ln de x menos x ln de x menos x. Qual o intervalo agora, professor? Daqui, ó, do e elevado a 0 até e elevado a 1. E elevado a 0 até e elevado a 1. Na primeira integral, você troca por e elevado a 1. Na segunda integral, você troca por e elevado a 0. Beleza? E o resultado disso aqui vai dar uma unidade de área, ó.
Ah, então beleza. Então quer dizer que esse pedacinho aqui tem 0,26 UA, unidades de área. Esse pedacinho aqui tem 1 UA, uma unidade de área. Então significa que eu vou fazer o que aqui? Eu vou somar as duas e tenho a área total, que vai ser de 1,26 unidades de área. Ou seja, pode ser 1,6 quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, enfim, é a unidade de área ali que a gente tem. Belezinha, gente? Então esse é o exemplo da página 41. Tranquilinho? Seguindo em frente, gente, agora nós vamos fazer o seguinte. Vou apagar essa parte aqui agora, porque a gente viu apenas uma curva até agora. E agora o próximo, gente, vão ser aqui duas curvas. E você vai entender, gente, é bem tranquilo, bem sossegado da gente montar isso aí. Vejam bem, olha, então se eu pegar aqui, vamos supor que eu tenho uma curva aqui e tenho outra curva aqui. E eu quero exatamente desse ponto A até esse ponto B. Eu quero essa região aqui, olha. Ai meu Deus, agora pestou macaco. Gente, não, é de boa. Agora a única coisa que você tem que imaginar é o seguinte, ó. Por exemplo, se essa curva ela é f de x, ela tem uma função. Se essa outra curva aqui, ela é g de x, é uma outra função. Beleza. Gente, raciocinem comigo, ó. Vou separar as duas, ó. Vou fazer uma pequenininha aqui e vou fazer uma pequenininha aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a f de x, ó. Aqui do ponto A até o ponto B. E daí eu vou fazer a outra aqui, ó, que é a minha função g de x, também do ponto A até o ponto B. Então, raciocine comigo. Se eu aplicar a integral nesta função f de x, ó, integral de A até B, de f de x, o que eu vou achar? Eu vou achar essa área aqui, ó. Não é isso? A gente acabou de fazer o exercício agora. Então, eu achei essa área aqui, beleza? Se eu vier aqui na segunda, na g de x, e aplicar a integral de A até B, de g de x, que é essa função, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter essa outra área aqui. Então, pense você agora, pense, pare e pense. Se eu calcular isso aqui, eu vou ter toda essa área. Se eu calcular isso aqui, eu vou ter toda essa área. Mas o que eu quero? Eu só quero o meio das duas aqui. Então o que é que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que pegar o resultado dessa, porque a primeira f de x ela calcula até aqui embaixo. Então eu vou calcular toda essa área, venho aqui, calculo toda essa área de baixo e diminuo uma da outra. Aí o que acontece? É como se eu fizesse aqui, ó. Qual é a região de f de x? Região de f de x é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a região de f de x, ó. Qual que é a região de g de x? G de x é só essa parte aqui de baixo, ó. G de x, tudo isso aqui. E eu quero lá, o que eu vou fazer? Pegar toda a f de x menos a parte da g de x, ó. Olha aqui, ó. Tiro ela, aqui menos a g de x. O que vai sobrar? Vai sobrar exatamente a região que eu estou procurando. Aí o senhor, mas e daí como é que eu faço? Gente, aí você só vai fazer integral. Aí você vai fazer continha de integral e acabou. Não tem segredo. Aí o senhor, eu pratiquei bastante integral, eu fiz. Deus abençoe, gente. Praticou bastante? Não vai ter erro nisso aqui. Não praticou? Tá na hora da gente praticar. Ainda mais que a gente está em casa, né? Então, a gente está em casa, é muito bom, mas vamos aproveitar e estudar, belezinha? Lá na página de vocês, na página 43, nós temos para calcular a área de um bumerangue, gente. Então veja, deixa eu apagar isso aqui agora, que nós vamos calcular a área de um bumerangue. Então vejam bem, ó, apaguei isso aqui. Vamos lá. Então,
calculando a área do bumerangue. Gente, o que acontece? Quais são os dados do bumerangue? Ele diz assim, modelar a superfície do bumerangue pela região entre as curvas. Aí ele tem a curva y igual a 2x ao quadrado e nós temos a curva y igual a x ao quadrado mais 1, ou 1 mais x ao quadrado. Gente, vejam bem, a gente não vai fazer isso aqui agora, né, porque não dá tempo da gente fazer agora, mas enfim, eu teria que fazer o quê? Modelar essa curva 2x ao quadrado e y igual a x ao quadrado mais 1. O que é que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter o plano cartesiano, aí eu vou ter uma curva aqui, que vem aqui, e eu vou ter outra curva que vem aqui, ó. Ficou meio feinho o meu bumerangue, né? Mas beleza, gente. Então, ó, eu tenho essa curva aqui e tenho essa. Nesse ponto aqui, ele diz para mim que vale 1. Nesse ponto aqui, ele diz que vale 2. Aqui, ele vem essa ponta aqui no x de menos 1 e aqui ele vai para mais 1. Bom, beleza. Ah não, professor, eu entendi, ele precisa da área dessa curva, exatamente, entre esses dois pontos. Estou manjando, professor, só vou fazer integral. Tá, beleza. Vamos lá, eu tenho que fazer da primeira curva. Beleza. Mas, homem do céu, eu não sei qual que é a primeira curva. Eu sei que tem as duas, mas quem é quem nessa história? Quem que eu vou fazer isso aqui? Quem que é a minha primeira curva? Gente, lembre que isso aqui são funções. Se você quer saber essa curva aqui, ó, a de baixo, então quem é ela aqui, gente? O que você vai fazer? Por exemplo, nós estamos vendo que quando o meu x é 0, o meu y é 0 também, não é isso? Então o que acontece? Se você pegar o 0 e trocar no lugar do x, 2 vezes 0 vai dar 0. Então significa o quê? Que essa curva de baixo aqui, essa curva de baixo é essa função aqui. Consequentemente, essa curva de cima, olha, se eu pego 0 no x e troco aqui, o resultado vai dar 1. Então, essa curva de cima é esse ponto aqui, ó, que são as duas curvas. Ah, professor, mas ali não tem f de x, hein? Gente, o que é que você vai ter que fazer? Raciocine comigo. Você vai ter que calcular a área de toda essa parte dessa curva aqui para baixo, calcular a área de toda essa parte da curva menor e diminuir uma da outra. Ah, então, senhor, eu quero chamar de f de x e não tem problema. Vem aqui, ó, no lugar do y aqui, pode vir aqui e chamar ela de f de x, que é uma curva. E pode vir aqui no lugar do y e trocar ela por g de x, que vai ser a segunda curva. Pronto, gente. Acabou o teu exercício, ó. Eu quero a integral de que ponto a que ponto? Do ponto menos 1 até o ponto mais 1. De quem, professor? Da minha função f de x. Beleza? Que eu vou pegar, que vai ser o cálculo desde a curva até aqui embaixo. Aí menos, vamos colocar só o dx para completar aqui, menos, agora menos a integral de g de x, que vai ser também de menos 1 até mais 1 da minha função g de x dx, ó, gente. E daí o que acontece aí, professor? Gente, é só você trocar e fazer as continhas aí. É como se lá na sala de aula, quando eu passei uma lista de exercícios para vocês, eu passei, resolva as integrais, letra A, B, C, D, e foi embora. Gente, aqui você vai fazer a integral disso aqui, ó. Me ajudem, gente. Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Qual é a integral de 1? É x. Beleza. E aqui, qual é a integral de 2x ao quadrado? Ó, não esqueçam, somo 1 aqui em cima e o resultado vem aqui embaixo. Então, qual é a integral de 2x ao quadrado? É 2x ao cubo sobre 3. Na primeira integral, você troca pelo 1. Na segunda integral, você troca pelo menos 1. E tá resolvido o teu problema. Beleza, gente?
Tudo tranquilo até então? A gente está quase acabando aí, gente, quase acabando. E daí, por fim, gente, nós temos aí, eles pedem para a gente fazer, esse é o exemplo do bumerangue. Aí nós temos um exercício que ele pede para calcular a área de uma chapa metálica. Então vamos dizer que a empresa precisa produzir essa chapa metálica e todas as chapas metálicas que nós produzirmos desse tipo vão ser pintadas de cor branca, por exemplo. E eu, como um gestor, eu preciso saber quanto que eu vou gastar de tinta para a minha produção, ou minha produção semanal, mensal, não sei. E eu preciso calcular a área dessa chapa. Então, vamos apagar esse aqui agora. Vamos lá. E é o seguinte, gente, vejam bem. Como que eu vou calcular essa área? O desenho nos traz a chapa assim, ó, aqui. Então aqui no ponto 0,5 a minha chapa faz assim. Deixa eu prolongar aqui. E aqui, gente, eu tenho uma reta aqui. E eu preciso calcular a área dessa beleza aí. Tá joia, gente? Então o que é que acontece? Como é que eu vou calcular? Esse aqui, na verdade, deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui, para fechar aqui com o meu eixo. Isso, vai ficar melhor. Então vejam bem, ele vem aqui do ponto 0,5 até o ponto 3. Ai, beleza. O que eu vou fazer? Bom, o cálculo é o mesmo, gente. Qual é a função dessa curva aqui? A função dessa curva é menos x ao quadrado, f de x, menos x ao quadrado mais 3x. Essa é a função dessa minha curva. E a função desta minha reta, vamos puxar aqui a reta, a função da reta eu vou chamar g de x igual a 0,5x mais 1,5. Essa é a minha função g de x. Ô senhor, me diga uma coisa. Quando eu for calcular a integral disso aqui, significa que eu vou pegar a área de tudo aqui que está para baixo da curva? Sim, gente, é essa a ideia da aula de hoje. É você pegar toda essa região abaixo dessa curva aí. E daí o que eu tenho que fazer? Tirar a área desse pedaço aqui. Ah, professor, mas isso aqui é um triângulo. Retângulo, professor? Isso mesmo. Então, como triângulo retângulo, eu posso fazer base vezes altura divididos por 2? Com certeza. Se você tiver a medida da altura aqui, gente, sem problema. Você faz a base você sabe que vale 2,5. Você faz a base vezes a altura, a gente só precisa desse valor aqui e divide por 2. Ah, então eu não precisaria aplicar 2 vezes a integral? Daí não. Aí você só aplica a integral para calcular da curva. Aí você diminui essa área aqui de baixo, porque